Mas hoje nós vamos aprender como estreitar os laços com o cliente, como conquistar, cativar, como criar um relacionamento afetivo com o seu consumidor. Será que tem técnica eficaz para isso? Tem sim! E quem nos ensina é um profissional que eu respeito muito, um expert no assunto, autor de vários livros, palestrante, consultor em marketing e experiência, o Manuel Carlos Júnior, que eu chamo de Júnior, né? Mais fácil. Que prazer, viu? Tudo bem, Júnior? Muito bom. Júnior entende tudo disso, inclusive ele criou o Experiencialize. Conta pra gente um pouco, são 7 passos, não é, Júnior? 7 passos. Eu, ao longo de mais de 20 anos na minha carreira, estive à frente dando consultoria para empresas de pequeno e médio porte, né? E pude perceber na prática os desafios de uma pequena empresa que não tem grandes recursos para concorrer com grandes empresas, né? E ao longo... Tem que se virar nos 30, né? Tem que se virar nos 30 e cada vez mais as empresas precisam, na verdade, estabelecer um relacionamento afetivo com seus clientes. E essa é uma vantagem das empresas de micro e pequeno porte, né? Deve ter muita gente nos assistindo agora, né, que são microempresários, tem um pequeno negócio, né, e que tem uma vantagem: ele está no dia a dia, frente a frente ao seu cliente, coisa que as grandes organizações não conseguem. Tem que fazer pesquisa para saber quem é o seu cliente. Exatamente. Né? E daí tem uma grande oportunidade, né? E daí, a partir daí, a gente, com base nessas experiências práticas, a gente escreveu o livro. A gente lançou há um pouco mais de 2 anos atrás e a partir do lançamento desse livro comecei a ser convidado para levar esse tipo de mensagem, né, de como... Para as pessoas aprenderem. Exatamente, como pequenos empresários podem se diferenciar, né, e agregar valor ao seu negócio. É isso, diferenciar hoje, gente. Quando a gente fala aqui nesse quadro e em outros quadros, se você vende um brigadeiro, mas é a embalagem, é o cara a cara com o cliente, é você dar o brigadeiro um pouco para ele experimentar. É tudo isso que o Júnior vai explicar aqui, mas ele é um expert, então ele explica muito melhor do que a gente fala. Os 7 passos para transformar produtos e serviços em experiências. Vamos mostrar cada passo? Vamos lá. Vamos lá nos cards. Primeiro, a importância de você conhecer o seu cliente. Isso é fundamental, né? Entender para atender. Eu não consigo imaginar alguém, né, que queira entender, queira atender um cliente sem entender o seu problema. Né? Infelizmente, aqui no Brasil ainda acontece muito, né? A gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo, talvez de uma categoria profissional que, eu não quero generalizar, mas boa parte ainda não entendeu esse binômio, né? A classe médica. Né? Infelizmente, boa parte da nossa população hoje, né, é atendida por médicos que não olham no olho, não conversam, né? Não querem de fato só dá entender, lá fica no automático ali. Ainda mais no SUS, né? Aí então, que é a maioria da população. Como é que você vai atender, né, de fato alguém se você não quer entender o problema dele? Eu acho que o recado básico para quem está empreendendo tal não se ganha dinheiro sem resolver um problema, sem resolver o problema de alguém, resolver o problema do seu cliente. Isso é bom, isso é bom. Então é fundamental entender. Então se o cara, ele gosta de doce, você vai vender doce, vai naquele cara, né? Se você vê que ele precisa, de repente tem ele tem que cuidar de alguma pessoa, ele tem que trabalhar, ele precisa de um cuidador. O que a pessoa precisa? Entender a fundo, entender, por exemplo, quais são as dores do seu cliente, né? O que aflige ele, né? Quais são como que você pode entregar algo com prazer para ele. Entendi. Né? Algo que você saiba fazer e que ele precisa. Exatamente. Entendi. Esse é o X da questão. Ok. Segundo passo, vamos lá, o que é causa emocional? Legal. Esse é o primeiro passo do método Experiencialize. Na verdade, eu gostaria de, até para resumir, qual é a sua paixão? Né? Eu tenho certeza, eu te conheço, sei que você é uma apaixonada por comunicação, né? E dá para sentir isso, né? No olhar, no sorriso e tal. E é exatamente isso. Eu não conheço, Maria, ninguém
de fato bem-sucedido que não seja apaixonado pelo que faça. Independente se você é um profissional de limpeza, um varredor de rua. Lembra aquele gari do Rio de Janeiro? O Sorriso? Nossa, né? Pô, ele o cara é sucesso parou, mundial. exatamente. Porque o cara é apaixonado pelo que faz. Né? Até um empresário passando por um cirurgião tem que ser apaixonado. Então, gente, mais do que nunca, descubra qual é a sua paixão. Se você vai empreender algo, empreenda com paixão. Porque, ó, com paixão já é difícil, imagina sem paixão. Algo automático. Os problemas virão. Né? Então a gente precisa ter tesão no que a gente faz para a gente poder realmente enfrentar os desafios do dia a dia. Com certeza, a gente viu vários casos. Agora eu fui para Caldas Novas, a Tânia, que é uma mulher que começou fazendo tortinha porque se separou, ficou com 3 filhos, ela cuidando, e ela faz até hoje, Júnior. Ela falou assim, não, eu não confio, eu quero, eu faço. E é impressionante, ela é apaixonada, ela dorme no negócio dela. E também a gente tem casos que o avô começou um negócio totalmente apaixonado, aí daí passou pro filho, herdeiro, que nem gostava muito dessa coisa, e o neto daí que não gosta mesmo, isso é bem comum. E perde todo o dinheiro. Então, a gente tem que descobrir isso. Tem a ver com emoção. Se você não for apaixonado, verdadeiramente apaixonado pelo seu cliente, pelo seu ofício, pelo que você faz, pelo que você entrega, né? Aí, não tem jeito. Não. Terceiro passo. Então, os 2 primeiros passos, olha, já deu bastante dica. Como contar uma boa história para o cliente? Essa é boa. Maria, você é bom contador. Quem é apaixonado pelo que faz, sabe naturalmente sabe contar boas histórias. E nós, seres humanos, somos apaixonados por boas histórias. Vocês já perceberam que as empresas, as organizações mais poderosas do mundo são aquelas que contam boas histórias? Né? A gente pode citar aqui inúmeras empresas que na verdade, são empresas que contam boas histórias. Inclusive as grandes empresas, o Itaú, por exemplo. Disney, olha! Disney é uma grande contadora de histórias. Uma transformação, é um sonho que oferece. E você tem várias outras empresas que sabem contar uma boa história sobre o seu cliente, sobre como ele atende o cliente dele, né? Sobre a solução que ele entrega, sobre os produtos dele, né? Mas contar uma história com HI, ou seja, história de fatos verdadeiros, né? Não uma história, né, uma história de conto de fadas, não, contar uma história com base na realidade, né? E o empreendedor brasileiro, ele tem uma jornada do herói, né? Ele passou por tantas, a gente passa por tantas dificuldades né, que ele pode contar grandes histórias. Né? Até nas dificuldades. Até das dificuldades, até como ele soube, né, superar as dificuldades. Você pode contar uma história na embalagem do seu produto, você pode contar a sua história numa rede social, você pode contar a sua história num banner na sua loja, você pode contar... Por exemplo, tem uma pizzaria em São Paulo que ela encantou vários e vários clientes com a caixa de pizza. A caixa, ela vai ter que fazer de qualquer jeito. Sim, então, ela resolveu contar a história da paixão do dono da pizzaria pelas pizzas, né? E é sensacional. As pessoas... E ele vai variando, ele vai contando partes diferentes da história. Então, a pessoa compra a pizza também para ver a continuidade da história. Isso, né? Então, assim, pro pequeno empreendedor, tem inúmeras formas de você contar uma boa história, ou contar, né, verbalmente, pessoalmente, né, olho no olho com o seu cliente. As pessoas que eram pequenas, que se tornaram grandes empreendedores, foram pessoas que batalharam muito e entenderam esses conceitos. Exatamente, né, Júlio? Vamos ao próximo. Senso de pertencimento. Olha só. O que é isso? Na verdade, assim, todos nós, seres humanos, né, a gente precisa, por uma questão psicológica, afetiva, né, de pertencimento social, se sentir parte de algo maior. Por exemplo, aqui, né, no santuário, é tão lindo você ver quantos milhões de pessoas visitam aqui anualmente o santuário. 12 milhões. 12 milhões, né? Aliás, o número, tem tudo a ver, né, com o santuário, né? 12 milhões, 12 de outubro, enfim. É verdade. E as pessoas se sentem parte de algo maior quando vêm aqui, né? E nós, seres humanos, numa série de ocasiões no nosso dia a dia, quando a gente consome uma determinada marca de produto, você consome serviço, porque você se sente conectado com aquela marca. Então, criar essa conexão emocional para fazer o seu cliente se sentir especial consumindo o seu produto ou serviço.
quantas e quantas vezes a gente opta por uma marca, né? Mesmo de repente ela não sendo a mais barata, né? Muitas vezes ela não é a mais barata, né? Muitas vezes ela não é a melhor, mas o fato de você estar, de repente, né, possuindo aquele smartphone, ou aquele carro, ou a roupa com aquela grife, ou usar enfim, faz você se sentir mais especial. Entendi. Né? Mais então valorizado. É esse senso de pertencimento que a gente precisa deixar. Deixa eu ver o próximo. Memória afetiva, isso é bom. Aliás, estou adorando os cards aqui. Você viu? Parabéns para a produção aí que tá... Produção arrebentada. Foi a Verônica que fez, né? Nossa Parabéns. produtora. A memória afetiva, todos nós, seres humanos, do 0 aos 6 anos de idade, que a gente chama de primeira infância, né? A gente tem contato com o que a gente chama de emoções e sensações primárias. A primeira vez que a gente sentiu medo, a primeira vez que a gente se sentiu protegido pelos nossos pais, a primeira vez que a gente sentiu o calor, o frio, o salgado, o doce. E tudo isso, todas as experiências, as boas e as más que a gente viveu na primeira infância, ficam guardadas numa espécie de HD interno, o nosso inconsciente. Que às vezes a gente nem sabe, mas você olha... Um mingau que a sua mãe fazia quando você tinha sei lá quantos anos. Exatamente. Te lembra uma coisa positiva. Positiva. É aquela coisa da vovó, o sentimento de que, né, o bolo da vovó. O bolo da vovó, o cheiro da casa da avó da gente e tal, os sabores e tal. E a memória afetiva são as boas memórias da nossa primeira infância. O que nós, como, né, empreendedores, devemos fazer para encantar o nosso cliente? Entender primeiro o nosso cliente, entender o perfil dele, a faixa etária dele e tal, para a gente provocar a gente evocar a memória afetiva dele. Sim. Então, a gente pode fazer isso com aroma, pode fazer isso com sabor, pode fazer com uma história, com uma música, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né, eu brinco com todo mundo que é paulista, adora um pastel de feira. Ai, que delícia. Eu tenho certeza que você gosta, né? Nossa, eu não posso comer muito, porque eu tô sempre agora na dieta, mas... Que a nutricionista não nos ouça. Mas assim, eu até brinco, né? O pastel de feira, se a gente for racionalizar ele, o pastel de feira, ele é gorduroso, ele é uma bomba calórica, né? E nem sempre vem tanto recheio quanto a gente quer. Tem aquele vácuo no pastel. Ele é feito em condições de higiene, às vezes, questionáveis, né? Mas todo mundo gosta. Sabe por quê? Porque todo mundo se lembra. A hora que eu falo do pastel de feira, ou vem a imagem do pastel de feira, todo mundo se lembra da primeira vez que comeu o pastel de feira, que foi de mãos dadas, ou com seu papai, com sua mamãe, seu vovô, sua vovó, né? E de preferência, né, a pessoa que estava com a gente se agachou, cuidado para não queimar a boca, está muito quente, e ainda harmonizou, né, com uma garapinha, com caldo de cana, né, enfim. Aí essa hora da manhã dá vontade, né, Júnior? Ei, que delícia. Então é memória afetiva, é saber evocar a memória afetiva. Daqui a pouco a gente vai repetir todos os passos, também o Júnior vai falar onde encontra o livro dele, e eu vou dar os contatos dele no Instagram. Aliás, eu já vou dar, o Instagram é Manuel Carlos Júnior. Já vou dar, depois eu repito, e tem um contato para o WhatsApp também. Legal. Deixa eu ver o próximo passo. Atenção dos 5 sentidos. Você falou um pouco sobre isso, né? O que a gente chama de alinhamento dos 5 sentidos é quando você está em contato com o seu cliente, ou o cliente está dentro da sua loja, ou do seu estabelecimento, de repente precisa ser uma loja, pode ser uma clínica, pode ser um restaurante, pode ser uma padaria, enfim, uma doceria e tal, você evocar e você ativar os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Sim. A Universidade de Harvard, há 12 anos atrás, concluiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos, onde eles atestaram que quando você ativa os 5 sentidos simultaneamente, né, o nosso organismo começa a produzir os chamados hormônios do prazer. Basicamente, e aí você se sente atraído loucamente por aquele produto. É por isso que a atividade humana mais prazerosa é a alimentação, é você comer algo, né? Nada como ir numa padaria, tá cheinho de pão. Eu fico aqui tem a Casa do Pão, nossa, não sei se já falou. Aqui do lado, eles fazem pão. Gente, eu tenho que ser muito forte pra não ir lá e comer. Né? Por causa do cheiro, fica um cheiro aqui. Não, tentador. E quando a gente come, né, primeiro a gente começa a comer pelos olhos, né?
A gente olha o alimento, a gente sente o cheiro, a gente sente o tato, muitas vezes ouve o barulhinho, né? Da pipoca estourando no micro-ondas, da carne assando, etc. Tal. E finalmente o paladar. Né? Então, se a gente de alguma forma consegue provocar uma experiência multissensorial, né, para os nossos clientes no ambiente do nosso estabelecimento, da nossa loja, tal, ó, bingo, né? Você vai conquistar o seu cliente e o seu cliente vai querer voltar, porque ele não sabe por quê. Ele fala, nossa, mas como é gostoso estar aqui, como é gostoso, como me causa um bom-estar, um bem-estar eu estar aqui nesse estabelecimento. Né? Eu gosto muito, quando você é bem tratado, e não importa se você compra ou não compra, você volta. Exatamente. Se você é bem tratado, mesmo que você não compra, te atendem bem, te dão uma experiência gostosa, você vai voltar. Eu ponho a minha mão no fogo que você não volta, não é verdade? Tem várias hoje lojas de roupas, sobretudo femininas, né, que te servem um cafezinho expresso. Isso né? é uma delícia. Serve um vinho, dão um docinho. Você entra no estabelecimento, Isso tá aquela... é até barato pro cara. Se você pensa, você fala assim, eu vou gastar muito dinheiro. Mas não é assim, você vai ter um retorno maior, não é, maior, Júnior? sem dúvida alguma. Você aumenta até o seu ticket médio, aumenta, o cliente de repente estava disposto a gastar 100, ele acaba gastando 150, porque ele se sentiu, né, o prazer ali de estar naquele estabelecimento. É engraçado, porque você tá falando de roupa e eu fico pensando, depois do Natal, todo mundo vai, às vezes você troca, né, uma coisa. Se você é maltratado, você fica bravo e tal. Assim, por dentro, né, não vai exteriorizar. Mas se você é bem tratado, muitas vezes, eu cheguei para trocar uma coisa, eu gastei mais comprando outra coisa. É verdade. Não é? Então, assim, a experiência é tudo. Agora, o que você fala, pra gente terminar aqui, as pessoas que estão assistindo falam assim, ai, nossa, mas como que eu vou trabalhar com tudo isso? É muita informação. O que você fala? Como começar? Põe no papel tudo isso? Põe no papel. Eu acho que o primeiro passo é estabelecer como que você vai criar tudo isso no seu negócio. Os negócios são diferentes, cada um tem as suas peculiaridades. Então é colocar isso no papel e eu costumo dizer, o bom gestor, independente de ser um negócio pequeno, um negócio grande, ele tem que ter um controle disso. Então o que a gente chama de checklist. Vamos relacionar todos os itens que são prioritários você entender, conhecer do seu cliente para poder criar uma experiência memorável. Né? E a partir daí é pesquisar. Hoje a internet está aí com muita informação. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, entrar no nosso site experiencialize.com.br. Olá, Experiencialize.com.br. Através do site, você acessa e acessa o produto. Nos acessa o próprio livro, né? Tem condição de adquirir. A gente entrega no Brasil e até em outros lugares do mundo. A gente já entregou até em Portugal. Que maravilha! Eu vou repetir os passos aqui, mas eu quero falar novamente, porque eu sempre falo aqui também, que não importa que você tá lá no interior do Ceará, você faz o biquíni de crochê. Nossa. Não importa, você pode melhorar essa venda e o pós-venda. Olha aqui, a evolução dos... Peraí, são esses os passos? A evolução dos produtos e o marketing, o que é marketing experiência, memória afetiva, contar uma boa história, descubra a causa emocional, alinhe os 5 sentidos ao seu negócio, máxima atenção aos detalhes, surpreenda mais, provoque o uau e vantagens e benefícios para o seu negócio. Tá tudo aqui, experiencialize.com.br. Um contato aqui do WhatsApp do Júnior, 0 operadora 12 99761 0072. O Instagram já falei, falo de novo, Manuel Carlos Júnior. Muito fácil. É isso aí, Júnior. Muito obrigada. Volte outras vezes. Obrigado, eu tenho certeza que as pessoas adoraram. Tchau, bom, tchau. Obrigado. Até mais.